Então, hoje temos aqui uma convidada muito especial, a Marina Cruz, e vai-nos falar, ela vai-se já apresentar para ficarem a saber quem é e porque é que está aqui, mas hoje o tema é eixo intestino-cérebro. Marina, queres-te apresentar, falar um bocadinho sobre ti? Sim, antes de mais, agradeço o convite, Patrícia. É uma honra estar aqui a falar acerca disto. Eu sou médica, sou interna de psiquiatria, estou agora no segundo ano. Trabalho no Hospital de Ponta Delgada. E pronto, de facto, que tem a ver com a minha área, não é? Esta questão do eixo intestino-cérebro. Não só aqui no caso das doenças intestinais funcionais, mas também noutras patologias. E agora vamos falar um bocadinho acerca disso, não é? Exatamente, exatamente. E nós vamos falar aqui então do eixo intestino-cérebro, que é algo que ainda não se ouve, já se ouve mais falar, mas ainda não se ouve muito falar. O que já se ouve falar há uns tempos é que o intestino é o nosso segundo cérebro, não é? Mas não sei, o que é que tu achas de às vezes dizermos que ele é quase como um primeiro cérebro, tendo em conta tudo aquilo que ele controla, toda a influência que tem na nossa parte cerebral. O que é que tu achas sobre isto, do intestino ser o nosso segundo cérebro? É assim, de facto, o intestino, o sistema nervoso entérico, não é? Que são os neurónios que estão nas paredes do nosso intestino, é muito rico em neurónios. Estima-se que sejam cerca de 500 milhões, não é? E, para além disso, ele também produz muitos neurotransmissores, mais de 30, não é? E alguns deles envolvidos aqui na questão do stress, por exemplo, da motilidade gastrointestinal, que depois também acabam por influenciar o sistema nervoso central, não é? Onde se inclui o nosso cérebro. E, portanto, por isso é que ele é chamado de segundo cérebro, porque ele tem mais neurónios do que qualquer outro órgão periférico, não é? Que não esteja no sistema nervoso central. Daí a importância dele, não é? E de facto, como vamos falar mais à frente, provavelmente ele influencia várias coisas que se passam, inclusive doenças a vários níveis, não só a nível psiquiátrico, como também a nível gastrointestinal, autoimune. E pronto, de facto faz sentido essa designação de segundo cérebro, penso que sim. É mesmo incrível. E é curioso que estavas agora aqui a falar sobre isso, sobre o nosso intestino ter neurónios, ter lá está Uhum. mais de 500 milhões de neurónios. E isso é, muita gente não sabe que o nosso intestino tem neurónios, muita gente não sabe. Inclusive, no outro dia, tive um paciente que me disse que andou a estudar, um paciente com síndrome de intestino irritável, que andou a estudar sobre o intestino, e quando se começa a falar de síndrome de intestino irritável, é impossível não falar da desordem eixo intestino-cérebro, e ele disse-me isso, eu descobri que o intestino tem neurónios e eu partilhei lá com os meus colegas de trabalho e eles disseram-me que eu estava maluco, que estava completamente maluco, que isso era uma fake news, que era impossível. E é verdade, né? Nós temos mais de 500 milhões, né? Mais de 500 Sim, milhões sim. de neurónios no nosso intestino. Não sei se as pessoas, se toda a gente consegue ter assim clareza do que é isto de neurónios. Podes-nos explicar um bocadinho assim mais de qual é que é o grande papel dos neurónios, seja no intestino, seja no cérebro, ou seja, o que é que faz, o que é isto, o que é um neurónio? Sim, isso era o que eu ia dizer. Não só temos Ok. neurónios no intestino, como temos no resto do corpo, né? Em todos os locais nós temos vários tipos de neurónios, que têm vários tipos de funções, né? Portanto, é uma estrutura funcional do nosso sistema nervoso, não é? Que nós temos vários tipos de neurónios e, no fundo, o que eles fazem é transmitir sinais do sistema nervoso uns para os outros. É tipo uma via de comunicação. E temos em todos os locais do nosso corpo, não é? Desde a cabeça até a ponta dos dedos. E os neurónios são como uma espécie de. Tentando explicar a estrutura, né? Tem uma parte central, parece uma estrela, que é o corpo da célula do neurónio. Depois tem uma parte que é onde tem, que é o axónio, que é tipo um fio onde tem as veinhas de mielina, que é onde passa o sinal nervoso de forma mais rápida. E depois, no final, tem tipo uns dedinhos, umas ramificações que são as dendrites, que vão comunicar com as dendrites do neurónio seguinte, que também estão na parte de cima. Naquela parte que parece uma estrela que eu falei no início, também está na parte de cima e vai comunicar com essa parte.
E, portanto, é entre estes dedinhos dos neurónios que se vão dar as sinapses, que é a comunicação entre os dois neurónios, e que é feita através de neurotransmissores, que há vários tipos, não é? Com funções diferentes. E estes neurónios, lá está, têm várias funções. Nós temos os sensitivos, que são os dos órgãos dos sentidos, não é? Que temos, por exemplo, na ponta dos dedos, para o tato. Temos os motores, que são aqueles que se encontram, por exemplo, no músculo ou na parede do intestino, que têm a ver com a contratilidade muscular. E, no fundo, falando assim, grosso modo, acho que é isto assim o mais importante. Boa, acho que é importante, que é para se perceber assim, o que é isto, neurónios, porque fala-se tanto de neurónios, mas o que é isto? Quem são estes seres que estão aqui no nosso corpo, né? E sim, existem no intestino, e já perceberam pelo que a Marina disse, que não é só no intestino, nós temos neurónios por todo lado, né? Neurónios em todo lado a levar informações ao nosso cérebro. Agora, voltando aqui mais para o intestino, o que é isto do eixo intestino-cérebro? Explica-nos aqui, explica a quem nos vai estar a ver e ouvir o que é este eixo, como é que ele acontece, qual é a importância dele? Ora bem, o eixo intestino-cérebro é uma coisa que é cada vez mais estudada, cada vez mais valorizada. Até, por exemplo, mesmo no intestino irritável, ele era definido como uma doença gastrointestinal funcional. Funcional no sentido em que não se encontra uma causa orgânica, não é? As pessoas fazem exames de diagnóstico e não se encontra nenhuma alteração específica dessa doença, não é? Por isso é que também é difícil de tratar, porque o tratamento acaba por incidir nos sintomas. E, portanto, cada vez mais é vista como uma doença do eixo intestino-cérebro. No fundo, o eixo intestino-cérebro tem a ver então com a comunicação que existe bilateral, ou seja, nos dois sentidos, entre o sistema nervoso central e o nosso intestino, que também envolve, agora quem inclui até no nome eixo intestino-cérebro, a flora intestinal, que também tem um papel importante nesta comunicação. Cada vez mais nos temos apercebido disso, apesar de haver ainda dados que não são claros, não é? Principalmente a constituição da flora. Mas o eixo intestino-cérebro, no fundo, é feito, essa comunicação bilateral é feita através de vários elementos. Então, o sistema nervoso central, não é? O sistema nervoso entérico, que é o sistema nervoso do intestino, vários tipos de também sistema nervoso, né? O sistema nervoso autónomo, o nervo vago, que tem um papel muito importante nesta comunicação. Depois também entra aqui o eixo hipotálamo e hipófise suprarrenal, que também tem a ver com stress. E, portanto, estes sinais são feitos, estas comunicações são feitas através de várias vias. Portanto, via endócrina, ou seja, hormonal, via neurológica, não é? Temos aqui falado muito dos nervos e dos neurónios, porque de facto a via neurológica é muito importante nesta comunicação. E também a via imunológica, ou seja, tem a ver com o nosso sistema imunitário. Também, cada vez mais há doenças que são vistas como uma doença de inflamação crónica, ligeira, nem que seja ligeira, e esta também pode ser uma delas, é uma das teorias para o intestino irritável. E também para a depressão, por exemplo, também há uma teoria de que a depressão pode ter a ver com a inflamação do sistema nervoso central. E, portanto, o eixo intestino-cérebro funciona então através destas diferentes vias. Há coisas específicas, né? Nomeadamente, por exemplo, o intestino, através dos neurónios eferentes, ou seja, os que vão do sistema nervoso central até o intestino, conseguem modular o comportamento das bactérias através dos neurotransmissores, que são as tais substâncias que vão entre os neurónios sinalizar a mensagem, entre aspas. E também a própria flora intestinal, as bactérias conseguem produzir substâncias semelhantes aos neurotransmissores, vão se comportar como eles e como as hormonas, que depois também vão induzir alterações, conseguem mandar sinais ao sistema nervoso central, também através das células que estão presentes na parede do intestino. E, portanto, para além disso, também temos receptores nas paredes do intestino, que são os TLR, Toll-like Receptors, que dependendo das substâncias que as bactérias emitem, ou seja, ele não reage a qualquer bactéria, por isso é que também é específico e vai reagir mais com certas estirpes de bactérias, né? Elas emitem substâncias que esses receptores depois
vão reagir, vão produzir depois substâncias pró-inflamatórias, as citocinas, que vão entrar na corrente sanguínea e vão alterar a permeabilidade do intestino, que nós sabemos que de facto depois faz com que essa circulação para o sistema circulatório seja mais fácil. E também alteram a motilidade intestinal, que nós sabemos que está relacionada com o intestino irritável, não é? A contração irregular do intestino. Portanto, há aqui várias coisas mais específicas que a gente pode falar, mas acho que no geral é isto mais importante, não é? A parte neurológica, imune e também endócrina, hormonal. Ou seja, temos essas três vias para haver aqui uma ativação do eixo intestino-cérebro. Já começámos a ver aqui a importância da química dentro do nosso corpo, né? Que isso é basicamente só química, só coisas a acontecer dentro de nós. Olha, e aqui então, esta parte da microbiota, da flora intestinal, né? Inclusive a produção então dos neurotransmissores, de substâncias semelhantes, influencia imensa coisa aqui da parte da nutrição, por exemplo, influencia a nível da vontade de comer, da fome, da saciedade, né? Nós temos aqui essa parte, a parte da fome, saciedade, acaba por ser controlada por toda esta questão dos neurotransmissores e inclusive aqui a parte do comportamento alimentar. Lá está, quando nós falamos de fome e saciedade, muitas vezes algumas desordens de comportamento alimentar também podem ter aqui uma causa num intestino que não está bem. Ou seja, uma pessoa com síndrome de intestino irritável, por exemplo, ou com com uma disbiose. Eu acho que quem me segue aqui no podcast já sabe que é uma disbiose, a alteração qualitativa ou quantitativa dos bichinhos que habitam no nosso intestino. Então, quando há uma disbiose, em casos de pessoas, por exemplo, com síndrome de intestino irritável, né, que realmente têm disbiose, pode haver mais tendência para alterações de comportamento alimentar. É correto dizermos isto? E mais tendência para ansiedade, depressão. É correto ou não existe assim uma associação clara? Assim, da parte da ansiedade e da depressão, de facto parece existir uma associação. Há estudos que identificam de facto níveis de ansiedade, depressão, somatização, até fobias superiores em pessoas com síndrome de intestino irritável. E vice-versa, ter uma doença gastrointestinal desse tipo, não é? Uma dispepsia funcional, um intestino irritável, também predispõe a ter mais, parece estar relacionado com maiores níveis de ansiedade e depressão. Portanto, em relação ao comportamento alimentar, eu não estou tão familiarizada, mas eu acredito que possa haver alguma relação, não é? Faz sentido, se os neurotransmissores estão envolvidos. Eu não estudei essa parte, mas pode ser que sim. Não tenho muita noção disso. Mas lá está, da parte da ansiedade e depressão já é um bocadinho mais claro. Sim, lá está, porque o stress tem muito a ver com este eixo intestino-cérebro, não é? E também as pessoas com intestino irritável parece que de facto têm agravamento dos sintomas em situações mais estressantes e de facto há um estudo que parece encontrar nestas pessoas com síndrome de intestino irritável o maior número de eventos estressores, quer diários, quer ao longo da sua vida. E também tem a ver, portanto, o stress também tem muito a ver com aquilo que eu falei há bocado, que é o eixo hipotálamo hipófise suprarrenal, que existe aqui uma hormona, que é a hormona libertadora de corticotrofina, a CRH, que há um estudo que, para além que relaciona, porque para além desta hormona ter relação com o stress, houve um estudo que introduziu esta hormona em pessoas com síndrome de intestino irritável, endovenosa, e elas pareciam depois ter mais dor abdominal e mais alterações da motilidade gástrica, ou seja, esta hormona, as hormonas de stress também estão relacionadas com a digestão, com a motilidade intestinal. E, portanto, sim, o stress influencia de facto aqui o intestino, não é? E vice-versa. Portanto, daí que tem a ver com a ansiedade e com a depressão também, com esta relação que parece haver. E depois isto é um ciclo um bocadinho vicioso, né? Porque aqui nós, quem tem, nas pessoas que eu acompanho assim na prática, quem tem problemas intestinais, depois tem imensas questões, ou seja, os sintomas em si, as dores, o inchaço, inchaço abdominal, os gases, isto causa muitas questões psicológicas, o medo de sair de casa, o medo de se expor,
ou isolamento, e depois acaba por ser aquele ciclo vicioso, que é surge um sintoma mau, surge um sintoma gatilho da ansiedade ativado, e depois é isso tudo. Depois a ansiedade fisiologicamente e para esta química toda que tu nos tens estado a falar, ativa ou tem influência aqui no intestino, pelo eixo intestino-cérebro, que piora os sintomas, que piora o estado da ansiedade da pessoa, que piora os sintomas, e isto é um ciclo vicioso, as pessoas entram num ciclo vicioso e quando se está por ela, isto é o que eu costumo dizer, é preciso parar logo ali no início, porque quando se está por ela, e aí eu até aconselho muitas vezes as pessoas têm uma recomendação, porque há muito medo de medicamentos, ainda nem falo dos antidepressivos e dos ansiolíticos, vou deixar isso mais para a frente, mas eu vejo muito medo de medicamentos, inclusive outros medicamentos, como por exemplo um Buscopan, algo assim, e às vezes é melhor, mal surge o sintoma, pelo menos numa fase inicial, em que se está a trabalhar toda a questão psicológica, toda a questão, às vezes é melhor logo na fase inicial tomar, parar o sintoma do que o deixar agravar, porque às vezes é só uma ida à casa de banho com umas fezes que não são problemáticas, só que são ou mais duras do que qualquer normal, ou mais pastosas do que qualquer normal, e isso é o suficiente para causar ali toda esta questão, toda esta desordem no eixo intestino-cérebro, e aquele sintoma que tinha sido só uma coisa simples no início transforma-se numa dor horrível, numa barriga de grávida de 6 meses, e só piora, e só piora, e só piora, não é? Sim, sem dúvida, as duas coisas vão se retroalimentando, não é? E de facto as pessoas queixam-se disso, não é? Têm receio de sair de casa porque não sabem depois onde é que vão encontrar, não é? Que estratégias adotar, onde é que há a casa de banho, como é que as pessoas vão reagir. De facto, parece existir esse receio que é muito limitante, não é? E que acaba também por causar, não é, um condicionamento. Depois a pessoa começa a ter receio de sair, começa a evitar certas coisas. E esses evitamentos vão-se perpetuando, vão-se agravando e vão piorando a situação, cada vez é mais difícil controlar. E por isso é que também esse componente do acompanhamento psicológico é importante, não é? Quando começam a existir estas situações tão limitantes. Porque para cortar este ciclo é preciso cortar estes evitamentos, não é? Estas dúvidas que as pessoas têm, como é que os outros vão reagir. Portanto, sem dúvida, aqui muito importante o acompanhamento psicológico. Muitas dúvidas, e isso tu falavas de procura pela casa de banho, isso é, seja em quem tem o subtipo de obstipação, mas principalmente em quem tem o subtipo de diarreia, há pessoas, e provavelmente muitas das pessoas que nos vão estar aqui a escutar, há aquele medo de eu só saio de casa se souber que tem uma casa de banho próxima. Normalmente, quem tem o problema faz, a primeira coisa que faz, e não se sinta sozinho, quem estão a ouvir, acontece a muitas pessoas, porque isto também é um problema. Geralmente, quem tem problemas intestinais sente-se sozinho, porque não é uma coisa que se fala. Mas por isso é que nós estamos aqui neste podcast para falar sobre cocó, para falar sobre idas à casa de banho e para que não se sintam sozinhos. E é isso, muitas vezes, quem tem o subtipo de diarreia entra num espaço e já está a olhar à procura da casa de banho, que é por acaso acontecer alguma coisa, saber onde é que está a casa de banho, já aumentar aquela tendência para se sentarem o mais fácil possível de sair. Mas tudo isto são pequenos pormenores, pequenos detalhes, pequenas estratégias de segurança que se vai adotando, mas que influenciam este eixo, não é, Marina? Que influenciam o eixo intestino-cérebro, porque aqui, falando aqui da tua parte, desta parte da psiquiatria, não é? Fisiologicamente, quimicamente, pronto, esta parte mais interna, só o facto de alguém ir a um espaço já a pensar onde é que vai estar a casa de banho, será que vou ter casa de banho disponível? Ou então, será que eu vou ter dores? Será que eu vou conseguir estar lá? Será que as pessoas me vão criticar? Isto já não falo psicologicamente, mas falo assim mesmo mais internamente, em termos de neurónios e afins, isto tem muitas consequências a nível de intestino, não tem? Sim, lá está, porque isto tudo vai ativar aqui o sistema do stress, né? Os vários sistemas do stress que nós temos no nosso corpo. Lá está, nós temos duas coisas principais, que é o tálamo, hipotálamo e hipófise suprarrenal, que culmina na produção de cortisol, que é a hormona do stress, que é um sistema mais adaptativo, mais longa duração, que demora mais tempo ao longo da vida a ser construído, né? E depois temos o sistema do stress mais agudo, ou seja, mais situacional daquele momento, que tem a ver com o sistema nervoso simpático. E aí vai haver produção de catecolaminas, como a noradrenalina, a adrenalina, que também vão nos preparar para lidar com a ameaça, né? Vão aumentar a nossa frequência cardíaca, isso também nos faz sentir mais ansiosos, vão nos preparar para lutar, e então tudo isso depois
também, como eu já falei, vai ter consequências a nível do eixo intestino-cérebro, não é? Estas vias do stress acabam por impactar também isso. E lá está, depois gera-se esse ciclo, não é? Que é preciso depois cortar. E lá está, se a pessoa vai sair de casa, está hipervigilante, a pensar o que é que eu vou fazer, onde é que eu vou, onde é que eu vou à casa de banho, é como se no fundo estivesse também sob uma ameaça, não é? É estar sob uma ameaça, por isso vai ativar o sistema de stress. E isto tudo vai acontecer, não é? Exato, que é um sistema super automático, como tu disseste, tem um nome Sim. simpático, mas de simpático não tem nada, não se enganem, porque não é É nada simpático simpático. porque nos prepara para os problemas. O Pois eu problema é quando percebo. eles são hipervalorizados ou quando às vezes, né, na ansiedade, às vezes o problema não é real, é um problema percebido por nós. E o problema é quando ela está hiperativa, não é? Exatamente. E aqui, neste exemplo que nós estávamos a dar, que nós estávamos a considerar alguém sair para ir jantar fora ou para ir fazer uma refeição fora. Temos aí outra questão que é, ou ativamos o sistema nervoso simpático ou ativamos o sistema nervoso parasimpático. Os dois não se ativam e se nós queremos fazer a digestão, precisamos do parasimpático, né? Nós só fazemos a digestão ou só fazemos corretamente a digestão se tivermos o sistema nervoso parasimpático ativo. Então temos toda esta questão, a pessoa vai já cheia de medo, já aqui com toda a adrenalina, né? E podemos pensar nisso, né? Quando nós falamos em adrenalina, coisas que nos dão adrenalina, ninguém vai comer quando se vai atirar paraquedas, ninguém vai comer quando se vai atirar, fazer alguma atividade super radical a que nós associamos ali muita adrenalina. Mas é no fundo isso, é como se a pessoa fosse para o seu jantar, para o seu convívio, como se fosse atirar um paraquedas e ao mesmo tempo comer. O que é que vai acontecer? Má digestão a nível de estômago, má digestão a nível de intestino, e se já temos ali um problema base, então pronto, e uma disbiose, então vai ser aqui sintomas que não têm nada a ver com o que se come, que isso muitas vezes há o foco, eu vejo muito isso, que há o foco no o que é que eu posso comer, o que é que está aqui que eu posso comer, o que é que está aqui que eu não posso comer. E às vezes não, nestas situações não importa, né? A pessoa pode fazer a restrição super direitinha, não estar a comer nada que lhe faça mal, e vai ter sintomas, porque temos toda esta ativação, não é isso? Exatamente. E de facto, lá está, é como estás a dizer, se nós vamos estar preparados para o stress, não é? Se o nosso sistema simpático vai entrar em ação, se nós estamos a preparar-nos para uma ameaça, a última coisa em que pensamos é em comer. Não é? O nosso organismo vai poupar as energias, entre aspas, para outras coisas. Ele quer é consumir energia naquele momento, gastar a energia que nós temos, não é? E isto faz todo sentido. Isto é muito interessante porque a partir do momento em que se começa a ter esta clareza, acho que também dá para começar a pensar, espera aí, eu tenho que ir calma, porque se eu for calma, se eu for num estado de tranquilidade, se eu não for preocupada aqui com a minha adrenalina ativa e o sistema simpático ativo, eu posso comer o que quiser, que a probabilidade de ter sintomas vai ser muito menor. Não que seja completamente impossível, mas vai ser muito menor, porque a parte do eixo intestino-cérebro, principalmente para quem tem síndrome de intestino irritável, é extremamente importante. É extremamente importante, não é? Podes-nos falar um bocadinho mais, já foste falando aqui sobre isso, mas associando mais, então, como tu falaste, cada vez mais se começa a falar que a síndrome de intestino irritável é uma desordem do eixo intestino-cérebro, mais que uma desordem funcional gastrointestinal, né? Começa a ver-se aqui mais como uma questão de eixo intestino-cérebro. Consegues falar um bocadinho mais sobre esses mecanismos que estão aqui na origem ou como consequência da síndrome do intestino irritável desse ponto de vista? Sim, no fundo, as vias pelas quais isso acontece, já fui referindo, não é? E da forma como o stress depois também influencia. Tem tudo a ver então com o cortisol, não é? E com este hipotálamo e hipófise suprarrenal. E de facto, como eu estava a dizer, a ansiedade e a depressão, têm as duas a ver com o stress, também depois acabam por estar relacionadas então com este intestino-cérebro, não é? E portanto, as duas coisas vão estar relacionadas. O stress vai influenciar aqui o desenvolvimento de alterações do intestino-cérebro, do intestino irritável e a própria flora intestinal também tem muito a ver com isto. Aliás, há quem diga que a colonização pela flora bacteriana do intestino no início da vida depois vai influenciar também o desenvolvimento de outras doenças no futuro, inclusive aqui o eixo hipotálamo hipófise suprarrenal, que é o eixo do stress.
E, portanto, mesmo as experiências que nós vamos tendo ao longo da vida e que vão sendo estressoras, como este eixo hipotálamo e hipófise suprarrenal é um eixo de longa adaptação, né, adaptativo ao longo da vida, também vai sendo cada vez mais disfuncional, quanto mais eventos estressores nós tivermos. E falando aqui também, voltando aqui a falar da flora intestinal, não só a colonização no início é importante, como também parece haver diferenças entre a flora intestinal das pessoas com intestino irritável e sem doenças gastrointestinais e mesmo entre pessoas com intestino irritável dentro dos vários subtipos, não é? Da diarreia, da obstipação. Parece haver espécies diferentes na flora intestinal que ainda não estão totalmente caracterizadas, mas posteriormente poderão vir até a ser um alvo terapêutico. Mas no fundo a gênese tem a ver com isto, né? Eventos estressores, também há outros fatores que podem estar na gênese do intestino irritável, não só aqui o stress, mas também há teorias que possam ter a ver com alterações na motilidade intestinal, na hipersensibilidade, né, dos neurónios aferentes que estão no nosso intestino, não é? Também há teorias de que pode começar a seguir a uma gastroenterite, não sabem porquê, mas há pessoas em que isso parece começar a seguir a uma gastroenterite, há outras que relacionam com intolerâncias alimentares, apesar disto não ser claro, e também parece haver um papel aqui pode existir, não sei a certeza, da genética. Isso é confuso porquê? Porque apesar de na mesma família poderem existir várias pessoas com intestino irritável, não se sabe se isso se deve à genética ou aos fatores ambientais que são os mesmos, né? As pessoas da mesma família normalmente estão sujeitas à mesma dieta, rotinas semelhantes, então a semelhança entre famílias pode-se dever a isso e não necessariamente a um gene em específico. Não sei se respondi à pergunta. Sim. Respondeste. Não, respondeste. Nós, no fundo, já fomos falando sobre isso, né? Foi só aqui para fazer um apanhado. Sim. E pegando em algumas das coisas que tu disseste, falaste sobre a questão da hipersensibilidade visceral, né? Que há aqui uma hipersensibilidade visceral. E isso é uma coisa que quem tem síndrome de intestino irritável sente, não é? Que é dor. Aliás, um dos principais critérios, né, para o diagnóstico da síndrome de intestino irritável é haver dor, mas nem sempre essa dor é compreendida pelas outras pessoas. Quem tem, sabe que tem, não é? Quem tem, sabe que tem. Mas às vezes é difícil de explicar, mas é uma dor real, não é? É uma dor real e explicada. Podes só explicar assim um bocadinho mais o que é isto de hipersensibilidade visceral? Porque às vezes os nomes ficam assim... ficamos gris, né? Muito técnico, não é? Isso mas é impossível não falar muito técnico, mas só explicar assim um bocadinho também para quem tem, não é? Para quem tem, principalmente para quem tem síndrome de intestino irritável, porque a dor não está sempre presente nos problemas intestinais, mas na síndrome de intestino irritável ela está, e há esta hipersensibilidade visceral, então consegues-nos só explicar um bocadinho mais o que é isto da hipersensibilidade visceral e porquê que ela dá dor, porquê que as pessoas sentem a dor aumentada? Pronto, lá está, a hipersensibilidade visceral, como o nome indica, é uma hipersensibilidade, uma sensibilidade aumentada nestes neurónios sensoriais, que têm a ver com os sentidos, nomeadamente a nocicepção, que é a dor, que estão então a nível do intestino, neste sistema nervoso que nós temos no intestino. Como o nome indica, hipersensibilidade, parece existir de facto uma sensibilidade aumentada, mais que o normal, parece que o limiar de dor está reduzido nessas pessoas que têm hipersensibilidade. Neste caso é visceral porque é a nível do trato gastrointestinal, dos neurónios que estão no trato gastrointestinal. E são estes neurónios da dor, os neurónios que estão relacionados com estímulos dolorosos, nociceptivos, chamados nociceptivos, que não se sabe bem porquê. Há algumas teorias para esta hipersensibilidade. Mas também parece estar presente noutras doenças crónicas, como por exemplo a fibromialgia. Também é uma doença em que há dor crónica e não se percebe bem de onde é que vem. Uma das teorias é que possa existir também esta hipersensibilidade nos neurónios da dor. E portanto, lá está, o limiar da dor parece estar diminuído. Não é necessário às vezes um estímulo tão grande para a pessoa sentir dor, não é? Isto é uma coisa que não é palpável, que não é mensurável, não dá para medir, não é? Não há exames que comprovem e então é por isso que se calhar as pessoas às vezes se sentem um bocadinho incompreendidas, porque não se encontra nada nos exames, não é? Mas de facto a dor está lá. Que é aquela questão, por exemplo,
todos nós, qualquer pessoa, quando come feijão, não é? Pelo poder fermentativo dele, qualquer pessoa fica com mais gases e pode ficar com algum inchaço. Só que esses gases e esse inchaço, uma pessoa com síndrome de intestino irritável, o facto de levarem ali ao aumento da parede intestinal e é essa compressão, não é, dos neurónios, há um aumento, ou seja, qualquer pessoa fica com mais gás e um bocadinho inchada quando come uma feijoada, mas quem tem síndrome de intestino irritável comer uma feijoada fica para morrer, não no sentido da palavra morrer, mas em termos de dor fica literalmente para morrer, não é? Por essa questão, porque o limiar da dor é totalmente diferente de uma pessoa sem o problema, sem essa hipersensibilidade visceral. Outra coisa É interessante. uma das teorias para o intestino irritável. Desculpa interromper. Não interrompes, não tem problema. Sim, sim. É que eu acho super interessante. O que eu ia dizer é que tu falaste também da parte da síndrome de intestino irritável surgindo pós-infecção, não é? Pós-gastroenterite, e isso tem-se visto neste último tempo, pós-Covid, muitos mais artigos, tem-se visto mais artigos, inclusive já haviam, que faz ali a associação entre a Covid, seja pela própria, ou seja, o período de Covid, um aumento, a associação entre a Covid e o aumento de casos de problemas intestinais, nomeadamente síndrome de intestino irritável, seja por causa da alteração da microbiota intestinal após o Covid, seja por as questões emocionais, né? Que entramos aqui outra vez na parte emocional, entramos aqui no eixo intestino-cérebro, ou seja, mesmo quem não teve Covid, que deve ser difícil, alguém que ainda não teve Covid, não sei, mas deve existir. Mas pronto, mesmo isso, deve existir muita gente. Conheço quem não tenha tido. Também conheço, fora de brincadeiras, porque não existe. Eu já não sou dessas, eu já fui apanhada pelo vírus, mas pronto, voltando agora aqui ao nosso tema sério, mas há muito isso, né? Porque ali o período de Covid, precisamente ali a fase inicial, foi uma fase que em termos de intestino-cérebro, o nosso cérebro deu cabo do nosso intestino, não é? Assim, literalmente, porque foi tanto stress naquela fase inicial. Agora já não, mas na fase, embora algumas pessoas ainda vivam em stress, mas na fase inicial, quando apareceram os primeiros casos, aqui em termos desta parte emocional e parte intestino, teve muitas influências, não é? Mesmo não sendo só síndrome de intestino irritável, o que é que tu achas sobre isto? O que é que tens a dizer sobre isto? Sobre esta questão do aparecimento de Covid ali no início e a influência que teve no nosso eixo intestino-cérebro, no aparecimento de doenças psicológicas também? Sim, de facto, houve ali várias coisas, não é? Que foram cocktail para surgirem doenças aqui de ansiedade, depressivas, e não só, também houve outros fatores que influenciaram outros tipos de doenças, tendo em conta o isolamento, por exemplo, não é? Se calhar o menor acesso a cuidados de saúde. Claramente houve aqui muita coisa a contribuir para o agravamento ou surgimento de novas doenças psiquiátricas, não é? Mesmo que não seja em níveis patológicos, certamente os níveis de ansiedade aumentaram, não é? Em muita gente, e de facto acho que lá está o stress, o próprio stress, influencia aqui o eixo intestino-cérebro, não é? E houve essas situações todas, a incerteza, não é? O receio de apanhar, o que alguém apanhasse, o receio de contaminar outras pessoas, uma alteração de rotinas, se calhar uma alteração da alimentação também, as pessoas ficaram mais sedentárias, também se calhar faziam menos exercício. Tudo isso deve ter certamente contribuído para isso, para esse aumento do número de pessoas com intestino irritável, não é? E com ansiedade, com depressão, tudo isso. Exato, foram muita coisa junta, mesmo níveis de obesidade e afins, não é? Porque isto foi realmente muita coisa junta. Olha, assim daqui só antes de, vamos assim caminhar mais para a nossa reta final, mas antes de irmos falar sobre antidepressivos, ansiolíticos, mas antes disso, nós falámos aqui sobre o síndrome de intestino irritável, sobre a importância do eixo intestino-cérebro e que outras doenças é que podem estar, não tendo aqui tanto a ver, lá está, só com o síndrome de intestino irritável, mas que outras doenças ou que outras questões é que podem estar aqui associadas à desregulação deste eixo, à desregulação do eixo intestino-cérebro? O eixo intestino-cérebro cada vez mais está associado a mais variedade, não é, de doenças, inclusive doenças psiquiátricas, não é?
que têm a ver aqui com o cérebro, não é? Principalmente. E de facto, eu ao estudar sobre este assunto para o intestino irritável, apercebi-me que também existem teorias para outros tipos de doenças psiquiátricas graves, como por exemplo esquizofrenia ou até mesmo doenças de neurodesenvolvimento, como o autismo, como as perturbações do espectro do autismo, que também podem estar relacionadas aqui com este intestino-cérebro e com a colonização da flora intestinal no início da vida, que depois parece de facto influenciar aí o desenvolvimento, a disfunção do eixo intestino-cérebro e o desenvolvimento destas patologias mais graves, pronto. Neste momento é tudo teorias, não é? Claro que há outros fatores a ter em conta para o desenvolvimento dessas doenças, mas certamente poderá existir aqui um papel deste fator também no desenvolvimento dessas doenças. Que a microbiota também é uma coisa recente, né? Relativamente ao estudo de microbiota, só surgiu ali após o estudo de microbioma, que só surgiu após o estudo do genoma humano, ou após esse estudo ter sido completado, é uma coisa relativamente recente, então ainda há aqui muita coisa que é especulação, que é lançarmos um bocadinho para o ar, porque ainda não há certezas. A certeza que nós podemos ter é que cuidar do intestino e cuidar da saúde mental é importante. Isso é uma certeza, não é? Isto é uma Sim, certeza. Nós precisamos, se cuidarmos bem do nosso intestino, se cuidarmos bem da nossa saúde mental, a probabilidade de virmos a desenvolver menos problemas é muito maior. Então, agora vamos falar sobre aqui um tema mais delicado, mais sensível, que é as medicações. Eu acho que isto é um tema delicado e tema sensível, porque quando se fala de antidepressivos, de ansiolíticos, há imenso medo, há muito, muito medo. Eu não sei, mas a percepção que eu tenho, não sendo da área, é que talvez esses medicamentos, ao longo dos últimos anos, tenham sido também, se calhar, prescritos de uma forma menos correta ou sem, não sei, talvez tenha havido aqui uma, ou uma bengala muito grande, assim, o uso desses medicamentos como uma bengala muito grande para não se tratar, por exemplo, aqui dos ansiolíticos, o uso por parte das pessoas como uma bengala muito grande dos ansiolíticos para não irem trabalhar a verdadeira causa da ansiedade, depois todas as dificuldades que às vezes as pessoas têm em alargar os medicamentos, mas lá está, eu acho que isto tudo tem a ver com o mau uso, né? O mau uso ou uma má indicação, não sei, porque talvez os profissionais mais indicados para receitar os antidepressivos e ansiolíticos sejam os psiquiatras, né? E talvez isso nem sempre aconteça. Acho que depois se gera aqui um certo medo, né? Porque nós vamos vendo, toda a gente conhece alguém que tomou antidepressivos durante muito tempo, que tomou ansiolíticos, que ficou, parecia que estava morto-vivo, né? É um bocadinho aqui, enquanto não sendo da área, com uma percepção por fora, acho que há muito essa percepção de, não, eu não quero tomar isso, eu não quero perder a minha vitalidade, não quero, acho que há muito esse medo, mas às vezes eles são necessários e muitas vezes eles são necessários e não os tomar atrasa o tratamento. Então, eu queria que tu nos desmistificasse aqui um bocadinho essa questão de ansiolíticos, antidepressivos, para quem é que eles são necessários mesmo, quando é que eles devem ser uma opção, como não haver esta questão de vício. Então, falamos aqui um bocadinho sobre este tema tão delicado. Sim, pronto, de facto há aqui muito estigma no fundo, não é? E muitas dúvidas, muitos receios associados aqui à medicação, aos psicofármacos, à medicação psiquiátrica, porque há aqui muitos mitos que é preciso desconstruir, não é? E de facto, como estavas a referir, também há outra questão que é as pessoas realmente às vezes fazerem certos medicamentos, nomeadamente os ansiolíticos, como uma bengala, não é? Quando na realidade tem é que se tratar o que está subjacente. Até porque os ansiolíticos, como eu já vou falar mais à frente, devem ser só mesmo isso, uma bengala, não devem ser uma coisa continuada no tempo. Mas já há aqui coisas que é preciso desmistificar, não é? Primeiro, se calhar começar por aí. De facto, os ansiolíticos devem ser só usados em situações de stress agudo. Portanto, não deve durar mais do que 3, 4 semanas, idealmente, o tratamento com ansiolíticos, a menos que estejam em SOS, não é? Aí, no caso de intestino irritável, por exemplo, quando há essas situações mais estressantes, pontuais, pode ser uma ajuda, não é? Não há mal nenhum nesses casos. Agora, pessoas mais zombie, como estavas a dizer, de facto, podem ser os ansiolíticos, porque eles
também propriedades sedativas, alguns deles. E, portanto, no fundo, é isto, em termos de ansiolíticos, é isto que é o mais importante. Não é? Eles, de facto, podem ter aqui um papel no tratamento do intestino irritável e na ansiedade. No caso do intestino irritável, é nessas situações pontuais. E mesmo nas pessoas que tenham outros distúrbios de ansiedade, é mais nesse sentido. Ou então, às vezes, para ajudar no sono. Pronto, pontualmente pode ser necessário nesses casos. Depois, porque é que a gente evita? Porque os ansiolíticos depois vão fazer com que as pessoas possam desenvolver tolerância. Ou seja, se for um uso continuado, passado algum tempo, elas vão precisar de doses cada vez mais altas. E não só, o desmame também é um bocadinho difícil, porque depois no desmame tem que ser gradual para não gerar, entre aspas, sintomas de abstinência. Não é? Porque a pessoa sem eles pode de facto sentir falta, pode sentir mais ansiosa e, portanto, o desmame tem que ser gradual, não pode ser de um momento para o outro, não é? Pronto, de facto, em relação aos ansiolíticos, isto é assim o mais importante. Podes-nos dar aqui alguns nomes de ansiolíticos, ou seja, aqui um outro exemplo, porque muitas vezes acontece de a pessoa só sabe que está a tomar alguma coisa para a cabeça, ela só sabe que está a tomar alguma coisa que até pode ajudar naquela ansiedade, no sono, mas acho que nem sempre as pessoas têm noção se estão a tomar um ansiolítico ou se estão a tomar um antidepressivo, das diferenças entre eles, e por vezes pode acontecer de a pessoa achar que está a tomar uma coisa que vai viciar e até nem vai ir, então ali é um medo que é desnecessário. E por outro lado, às vezes a pessoa também não parar com o ansiolítico, porque como tu disseste, e acho que isso é mesmo muito, muito importante, tem para desmistificar aqui os ansiolíticos. Tu falaste que é de 2 a 3 semanas. Não sei, se calhar pessoas tomam 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos e afins, porque provavelmente ninguém nos disse, olha, isto não é para fazer por sempre, vamos fazer por X período. Ou até disseram, vai tomar por este tempo e depois avaliamos, mas às vezes há aquela sensação de, eu sinto-me tão bem e não quero parar. Então acho que seria importante falarmos aqui em nomes, para também quem tiver a tomar, ou quem já tiver tido uma receita e não a tiver levantado por medo, também perceber e depois fazeres o mesmo para os antidepressivos. Também dás assim só um ou outro exemplo, aqueles mais comuns, está bem? Portanto, em relação aos ansiolíticos, temos como exemplo o diazepam, o alprazolam, o Morphex, que é o flurazepam, o Victan, que é o nome comercial, mas é o nome pelo qual é mais conhecido. No fundo, o que acaba em A, muitos deles, a maioria, são ansiolíticos, não é? E, de facto, pronto, há pessoas que tomam durante muitos anos e às vezes até são os próprios psiquiatras que passam e há situações em que isso, infelizmente, é mesmo necessário. Apesar de não ser desejável, há pessoas que têm tantos problemas de sono e de ansiedade que, de facto, às vezes a gente tenta outras estratégias e não são tão eficazes. E há situações em que não tem, apesar de não ser desejável, não tem problema isso acontecer. É mais depois a longo prazo que é importante ir retirando, por exemplo, na idade mais, já nos idosos, não é tão desejável fazer, mas há situações em que, mais até por causa do sono, em que eles têm que ficar Lá alguns está, anos. só interrompendo aqui um bocadinho, aí entra a importância Sim. de haver o contacto com o psiquiatra, de se o tratamento tem que ser mais longo, haver o contacto com o psiquiatra, de forma a que vocês, né, profissionais especializados, também deem a dose certa, o tempo certo, para não haver problemas. E não há que ter medo, porque se, como tu disseste, tenta-se outras coisas ou não, pronto, aí, se o psiquiatra acha que é o mais adequado, então mas é importante isto, é não tomar só porque sim, não é? Tem que haver uma razão para, e se for para uso prolongado, tem que haver uma razão para, não é? Não só, então quem está a tomar ansiolíticos, se não está a ter recomendação, se não está a ser acompanhado, é melhor ir ver, se é para continuar a tomar, se não é, porque pode ser, mas pode não ser, desculpa interromper-te. Exatamente, é isso mesmo. E lá está, também há a tendência a demonizá-los, não é? E de facto não é desejável que seja um tratamento contínuo, mas também às vezes há benefício em algumas situações, não é? E lá está, agora, se me disseres que alguém a fazer um ansiolítico só, todos os dias, sem nada para tratar o fundamento da ansiedade,
Aí sim, não está correto. Até porque o tratamento da ansiedade, para além da psicologia, não é? Da psicoterapia, são os antidepressivos. Os antidepressivos têm esse nome, mas também são o tratamento da ansiedade, não é só da depressão. E como exemplos de antidepressivos, estavas a dizer também para dar alguns exemplos, temos, por exemplo, a sertralina, a fluoxetina, a paroxetina, o citalopram, e isto são da classe dos SSRIs, que são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, que tem a ver aqui com os mecanismos também uma das teorias dos sintomas depressivos, são na gênese de sintomas depressivos. A serotonina também tem a ver depois com este intestino-cérebro. O próprio sistema nervoso entérico também produz serotonina. Embora só alguma que depois entre também em termos A circulatórios. hormona da felicidade, não é? E a Sim, é um nossa hormona da felicidade. neurotransmissor. Sim, tem a ver com a felicidade e que também influencia depois a motilidade gastrointestinal. E até é por isso que no início do tratamento com antidepressivos, às vezes as pessoas têm náuseas e diarreia, porque realmente a serotonina tem ação a nível do trato gastrointestinal. E depois temos outros antidepressivos de outras classes, por exemplo, os SNRIs, que não têm a ver só com a serotonina, mas também com a noradrenalina. Como por exemplo a venlafaxina ou a duloxetina, que estão envolvidos também muitas vezes nas doenças de dor crónica, também muitas vezes dá-se nesse tipo de doenças. E depois temos os antidepressivos tricíclicos, por exemplo, como o ADT, que é a amitriptilina, a clomipramina, a imipramina. Esses antidepressivos não são tão utilizados na ansiedade e na depressão como primeira linha, porque têm mais efeitos secundários. Os SSRIs, como a paroxetina, a fluoxetina, a sertralina, são primeira linha normalmente porque têm menos efeitos secundários, são mais seletivos para os receptores da serotonina, por isso têm menos efeitos secundários. Mas estes tricíclicos que eu estava a dizer podem ser usados no síndrome de intestino irritável em alguns casos, principalmente naqueles em que há diarreia, porque um dos efeitos secundários é a obstipação, precisamente. E pronto, no caso de intestino irritável, só se medica com antidepressivos se houver em comorbilidade uma ansiedade ou uma depressão, ou se realmente tiverem sido tentados outros medicamentos para controle sintomático e não tiverem surtido efeito, nomeadamente em casos de dor, em que há predomínio de dor, e nestes casos em que há predomínio de diarreia, precisamente neste caso dos tricíclicos. Pronto, e estes antidepressivos vão atuar também, lá está, são tratamento de ansiedade, porque vão atuar aqui também nesse sistema da recaptação da serotonina, vão impedir que naquela comunicação entre os neurónios ela seja recaptada, ou seja, permitem um aumento dos seus níveis entre estes neurónios, vai existir maior fluxo de serotonina, e a serotonina parece de facto estar envolvida nos sintomas depressivos, assim como outras monoaminas, como a noradrenalina, que eu falei há bocadinho, a dopamina. E pronto, também há várias teorias aqui na origem da depressão, sendo que uma delas também é, por exemplo, a da inflamação, que também tem a ver aqui, lá está, com o intestino irritável, que a gente já falou, que é um mecanismo que também é semelhante. Também parece existir no intestino irritável uma inflamação ligeira crónica. E há doenças psiquiátricas em que se suspeita que de facto também existe uma inflamação, neuroinflamação, não é? Olha, e qual é a diferença entre o ansiolítico e o antidepressivo? A diferença é que o ansiolítico vai atuar noutro tipo de vias, vai atuar nas vias que estão relacionadas com o medo e nas vias que estão relacionadas com a preocupação. No fundo é isso que está relacionado com a ansiedade, né? O medo e a preocupação. E, portanto, os ansiolíticos vão atuar nos neurotransmissores relacionados com essas vias, que têm a ver com o córtico, o sistema córtico, tálamo, striada cortical, Nome e com a complicado. amígdala. É CETC, córtico striado tálamo cortical. Vai atuar nos neurotransmissores dessas vias e também na amígdala, que está a estrutura está relacionada com o medo. Uhum. Os antidepressivos, ao aumentarem a serotonina nessas vias, vão ser o tratamento principal da ansiedade, farmacológico. Que é interessante, lá está, tu falaste aí de usar-se ou seja, aqui,
pegando um bocadinho mais atrás, falámos aqui sobre usar os ansiolíticos por pouco tempo, eles atuarem no medo, na preocupação, ou seja, no início de tratamento, por exemplo, de uma síndrome de intestino irritável, pode ser algo super interessante ao associarmos, não apenas, mas eu acho que isso, e o objetivo desta segunda temporada do podcast também é mostrar isso, é que há muitas coisas a terem atenção, não só a alimentação, então nós, para trabalhar intestino, para trabalhar síndrome de intestino irritável, temos que mudar a alimentação, é impossível não fazer, temos que mudar a alimentação, então temos que mexer na alimentação. É preciso fazer a psicoterapia para trabalhar as questões que estão na origem da ansiedade, do medo, para ganhar reforço emocional, para ganhar gestão emocional. E pode ser aqui super interessante, então, esta questão dos ansiolíticos. Porquê? Porque, como falámos antes, há muito medo, há muita preocupação. O que é que vai acontecer? E se? Então, eles podem ser aqui uma bengala inicial, mas sabendo que é uma bengala inicial, que é para nos ajudar. Como eles estão ali a reduzir o medo e a preocupação, dá para ser mais fácil aplicar a alimentação, perceber quais são os alimentos gatilhos ou não, e ao mesmo tempo é melhor para a psicoterapia, é muito mais fácil o psicoterapeuta trabalhar com o cérebro que naquele momento, digo eu, não sou psicoterapeuta, mas imagino que seja muito mais fácil atuar num cérebro que está tranquilo, calmo, para ser possível ir em busca de soluções, não é? E aqui na nutrição igual é muito mais fácil quando nós temos a preocupação e o medo no nível mais ligeiro, porque o nosso foco assim passa a ser, ok, eu não estou com medo, então eu consigo perceber se o sintoma é do medo ou é do alimento, e não é necessário aqui concluindo, se o uso do ansiolítico for usado de forma correta, recomendado pelo profissional certo, ou seja, recomendado pelo psiquiatra, pelo tempo certo, em conjunto com a psicoterapia, em conjunto com a nutrição, não há necessidade de tanta restrição alimentar por tanto tempo, porque muitas vezes as pessoas fazem isso. Aqui falando da parte da nutrição, quem tem síndrome de intestino irritável ou problemas intestinais que levam a estes sintomas, diarreia ou obstipação, inchaço, gases, dor, muitas vezes até deixa de se comer, não se come, principalmente se for uma situação em que vai haver se for um dia em que vai haver uma situação muito importante, deixa de se comer, restringe-se e depois restringe-se, mas não funciona porque os sintomas continuam a restringir-se mais, a um ponto que nutricionalmente é totalmente desadequado. A nível de microbiota e da alimentação das bactérias boas é totalmente desadequado e não resolve nada. Isto concluindo que às vezes o antidepressivo podia ser aqui algo útil e não de tenho de fugir isto a 7 pés e tentar outras coisas. Se for usado por pouco tempo, pelas indicações certas, pode ser útil, não é? Sim, e o antidepressivo não tem essa questão E o do antidepressivo, tempo, não é? exato. Porque o antidepressivo, lá está, não vicia, eu esqueci-me de falar nisso. O antidepressivo não vicia, É importante. não tem essa questão de tolerância. É importante, sim. O que acontece é que as pessoas, como às vezes deixam um antidepressivo de repente, não é? Sem fazer o desmame gradual, acompanhado pelo médico, sentem-se novamente como estavam de antes e o corpo de facto sente falta naquele momento, como foi uma coisa repentina, não é? Sente falta daquelas substâncias e vai dar sintomas terríveis. E então a pessoa pensa, eu estou viciada. Não, não é isso. Não está Simplesmente viciada, tem que ser um foi desmame gradual. drástico. Sabes que Sim, sim, lá está. agora lembrei-me aqui de uma coisa que eu acho que também muitas vezes uma resistência que há à toma dos medicamentos antidepressivos ou dos ansiolíticos por quem tem problemas intestinais é a própria incompreensão do profissional de saúde que está a atender. Porque muitas vezes aqui, a minha experiência enquanto atendendo pessoas em consulta de nutrição, muitas vezes o que acontece é que o diagnóstico, principalmente assim no intestino irritável, é dado de uma maneira um bocadinho fria, assim, tens síndrome de intestino irritável, isto é para a vida, aprende a viver com isto, e toma estes medicamentos. Ou então há muita a passagem de isto é da tua cabeça, isto é da tua cabeça, o problema é todo da tua cabeça. E é certo, há a relação entre intestino e cérebro, mas o problema não é todo da cabeça. Isto dá aquela sensação, passa a pessoa, sabes, a sensação de, que é o que eu sinto que as pessoas que eu atendo e entendo-as, há aquela sensação de eu não estou a ser compreendida, isto dói-me, eu não quero, e depois não há explicação, então há aquela sensação de isto dói-me e eu não quero passar a minha vida a tomar antidepressivos, tem que haver outra forma de eu controlar os sintomas, eu não quero passar a vida a tomar antidepressivos.
há muito esta sensação, sabes, de eu não estou a ser compreendida, este médico só me está a dizer que é tudo da minha cabeça, que toma isto, aprende a viver com isto, mas como assim, vou tomar um antidepressivo para a vida toda? E não, né? Temos que ir cuidar de tudo o resto, já falámos, a alimentação, os comportamentos alimentares, a psicoterapia, a gestão das emoções, a gestão do stress, a gestão da ansiedade, e o medicamento é um coadjuvante, mas acho que isso não é explicado, sabes? E acho que é importante nós também estarmos aqui a falar neste podcast sobre isso, porque eu acho que depois aí também o não ser explicado também tinha a ver aqui com a nossa questão de quando para nós uma coisa é muito óbvia, nós nem sempre a explicamos, é tão óbvio para nós que então eu acredito que não seja aqui a má intenção do profissional, não seja aqui falta de empatia, não sei, acho que é mesmo uma questão de então síndrome de intestino irritável é uma coisa cada vez mais comum, que é aquela coisa de é isto, não posso fazer mais nada, está aqui o tratamento, e é uma coisa tão óbvia para o profissional, para o médico, que falha esta explicação, este acolhimento da pessoa e dizer, olha, há sim aqui uma relação entre intestino e cérebro, mas tu não tens que viver com as duas para sempre. É possível através da alimentação, através da gestão das emoções e aqui usando, talvez, se necessário, porque nem sempre é necessário, mas se necessário, utilizando aqui alguns medicamentos de forma temporária, tu podes conseguir chegar ao controlo e ter controle sobre a síndrome de intestino irritável para a vida. E não vais ter que tomar os antidepressivos para a vida, ou se tiveres que tomar, vai ser reavaliado, vai haver um acompanhamento. Falta muito isso, não é? Quer dizer, pelo menos eu sinto isso, sinto que falta muito isso em quem eu atendo. E acho que tu assim a explicares que não tem que ser uma coisa para a vida, não é? Para a vida toda pode ser, será reavaliado caso a caso, porque é como tu dizes, há pessoas que têm imensos gatilhos, há pessoas com vidas muito, muito complicadas e fugir do medicamento é piorar, não é? Até porque, digo eu, deve piorar mesmo a parte cerebral. Uma pessoa que está constantemente em estado de ansiedade, em estado de depressão, não é? Se calhar isso até potencia mais a inflamação que tu falaste. Tal e qual. Sem dúvida. E diz-se cada vez mais que cada episódio depressivo não tratado, mesmo a ansiedade, não é? Qualquer doença psiquiátrica não tratada, tem efeitos neurotóxicos, não é? Quanto maior o episódio, a duração do episódio não tratado, mais difícil é depois a pessoa retomar o nível de funcionalidade que tinha, não é? E mais difícil é tratar. Muitas vezes é preciso um tratamento mais robusto do que se tivesse sido atuado numa fase inicial. Portanto, isso que estás a dizer faz todo sentido, não é? A pessoa, quando mais tempo está exposta a esses níveis de ansiedade, depois mais difícil é atuar, não é? Mais difícil é atuar. Ok, e é isso. Então deixamos aqui essa mensagem que não quer dizer que toda a gente com problemas intestinais tenha de tomar, toda a gente com problemas intestinais tenha aliás, todos nós temos a atuação do eixo intestino-cérebro, todos nós, porque é que todos nós quando estamos mais ansiosos ficamos com o intestino a mexer mais, ou ficamos presos, ou seja, todos nós temos a influência do eixo intestino-cérebro, ninguém se salva disso, mas é uma coisa boa também, portanto, todos nós temos. Quem tem síndrome de intestino irritável geralmente tem sempre a disbiose presente, então tem aqui uma alteração da microbiota, logo tem uma alteração do eixo intestino-cérebro mais acentuado. No entanto, nem toda a gente com síndrome de intestino irritável tem obrigatoriamente que tomar ansiolíticos ou antidepressivos. Vai depender aqui também depois depende muito da estrutura emocional da pessoa, da vida da pessoa, quanto tempo começou porque aí também nota na nutrição. Então, quem começa a atuar mal sente os primeiros sintomas, é muito mais fácil nós resolvermos com a alimentação, com os comportamentos alimentares, com uma mastigação correta e afins, do que quem já tem síndrome de intestino irritável, quem já está a sofrer neste ciclo, e é sofrer literalmente há décadas, não é? Então também vai depender de tudo. E acho que é essa a mensagem, que nem toda a gente precisa, mas não terem medo quando precisarem, não terem medo quando precisarem, se for aconselhado, não terem medo. Talvez aconselharem-se com um psiquiatra, não ficarem só pelo gastro, né? Porque geralmente quem passa é logo o gastro. Pelo menos é essa a experiência que eu tenho. Médico de família, sim, médico de família também consegue sim. gerir nas situações. Muitas vezes a depressão e a ansiedade até começam a ser tratadas pelo médico de família e só depois, se forem casos resistentes ao tratamento, é que passam para a psiquiatria. Mas em casos de medo, né, quem tiver a receita, não estiver a conseguir controlar, já tiver feito psicoterapia, mudanças na alimentação
E aqui a última solução, última, entre aspas, mas aqui esta última solução esteja a ser a medicação, é que um bocadinho tirarmos o medo. Escolham um bom psiquiatra, aconselharia aqui a escolher um bom psiquiatra, lá está, pela questão da empatia, eu acho que isso conta muito quando há problemas intestinais, a questão de eu estou a ser compreendida, não estou aqui só a passar medicamentos, porque isso é o que eu sinto, está bem aqui enquanto, lá está. Eu acredito que seja muito por aquilo que é óbvio para nós nem sempre passamos para as outras pessoas, então acredito que é muito isso que passa, mas acho muito isso que a pessoa, muitas vezes quando vai ao médico, sente isso que só nem está a ser vista, não está a ser escutada e só lhe estão a prescrever medicamentos. Então, procurem um bom psiquiatra que tenha empatia, que explique e, se for necessário, não ter medo. Não que seja obrigatório, mas é mais o não ter medo de fazer, não é, Marina? Não ter medo. Se for necessário, procurar um bom psiquiatra e não ter medo. Exatamente. Por estes motivos todos que a gente foi referindo, não é? O tratamento da ansiedade e da depressão não vicia, não tem que viciar. Tem é que ser o tratamento indicado, não é? Para aquela pessoa. E tem que ter um acompanhamento no sentido de perceber até quando é que faz sentido a pessoa continuar aquele tratamento e nunca, mas nunca deixá-lo de um momento para o outro. Porque aí sim vai se sentir mal e depois parece que vicia, não é nada disso, está bem? Isso é um momento de coragem, eu acho que isso é um momento de coragem, de vou largar os antidepressivos, vou mudar de vida, larga tudo. Muitas vezes isso acontece. A pessoa começa-se a sentir melhor e pensa, ok, já não preciso mais. E depois deixa de um momento para o outro. E às vezes as coisas pioram. Até porque, lá está, o antidepressivo, primeiro, às vezes desistem nas primeiras semanas porque não faz logo efeito. Às vezes demora 4 semanas ou até mais a ter que fazer efeito. 3, 4, mais coisa, menos coisa. E depois, como às vezes sentem-se melhor, deixam demasiado cedo, e o que nós sabemos é que o tratamento da depressão e da ansiedade tem que ser no mínimo 6 meses. E mesmo nesse período, convém a pessoa ter acompanhamento para perceber se a dose é eficaz, porque às vezes a pessoa pode desistir por achar que aquele antidepressivo não resulta para ela, mas podem não estar na dose eficaz. Depois, quando passado esse período, também convém continuar a ser vista para perceber quando é que faz sentido deixar. Portanto, há aqui várias coisas que estão em jogo, não é? E é tendo esse acompanhamento e essa educação para a saúde que as pessoas depois vão fazer também as coisas de forma correta e de forma a conseguirem se ajudar também melhor elas próprias. E é importante explicar logo no início do tratamento essas coisas, não ter receio disso, não desistir logo também pelos efeitos secundários, como a gente já falou, as náuseas que podem acontecer e a diarreia com os antidepressivos têm tendência a passar pouco tempo depois, e não são todos antidepressivos que dão esses efeitos secundários, como a gente já falou, não é? E portanto, aqui o tratamento pode ser ajustado à pessoa, no fundo é isso. Há um tratamento certo para cada pessoa. Estava-me aqui a lembrar-se, antes de terminarmos, muitas pessoas também não tomam nem os antidepressivos, ou há assim um medo nos medicamentos por ser uma coisa química. Então, dos efeitos que pode ter no nosso corpo, que pode ter na nossa saúde. Então, só mesmo para terminarmos, o que é que nos podes falar sobre essa parte de químicos, disso? Se bem que química é tudo, até os óleos essenciais, Pois. eu adoro óleos essenciais, os óleos essenciais são químicos, tudo é química. Sim, era para isso dizer, os próprios alimentos são químicos, não é? Tudo o que nós temos é tudo substâncias químicas. Agora, eu acho que as pessoas têm receio dos efeitos secundários, não é? Mas isso é normal, qualquer medicamento tem efeitos secundários, até os medicamentos do colesterol, até os medicamentos, não é, da hipertensão, não é? E muitas vezes o que a gente faz é essa comparação. Há pessoas que não querem tratar-se, não é? Fazer antidepressivos, por exemplo, para a depressão, para a ansiedade. Ou outros tipos de doenças. Há pessoas que não querem fazer psicofármacos e o que é que a gente diz? Olha, imagine que tem um diagnóstico de ansiedade, de diabetes ou de hipertensão. Também não ia querer fazer um medicamento para tratar isso. Prefere depois ficar gravemente doente, não é? Ter todas as consequências dessas doenças cardiovasculares, só porque agora não quis tomar isso, não é? E fazendo a comparação com essas doenças, que no fundo são físicas como as doenças mentais têm que começar a ser vistas como doenças físicas
é que às vezes é mais fácil as pessoas entenderem a necessidade de fazer a medicação, porque elas parece que para a doença mental, como não é uma coisa visível, têm receio de fazer os medicamentos, não é? Se for uma hipertensão, ok, eu meço a tensão e aparece-me o valor alto, eu consigo perceber que estou doente. Agora, na depressão e na ansiedade, já é mais difícil, não é? Não é tão palpável, e então acho que o receio também tem a ver com isso. Também acho que sim. E é como tudo, não é? Costumo dizer que é como tudo. Lá está, claro que nós queremos ser o mais naturais possíveis e eu na nutrição defendo isso, se nós alimentarmos da forma mais natural possível e mesmo assim, às vezes o alimentarmos de forma natural, nós podemos estar a comer imensos legumes e frutas cheios de poluentes, não é? De pesticidas, porque nem sempre compramos só coisas biológicas e aquilo vai ser horrível para a nossa, inclusive aditivos, às vezes as pessoas compram as coisas sem glúten e afins e estamos a comer imensos aditivos danificam a barreira intestinal, então tudo tem problemas e é aquela questão, também é um bocadinho confiar, por exemplo, um medicamento que da parte de saúde gastrointestinal é péssimo, são os protetores gástricos, eles são péssimos em termos de digestão, por reduzirem a acidez gástrica e dificultarem ali um bocadinho muito a digestão da proteína e posteriormente haver mais sintomas. No entanto, às vezes eles são necessários, ou eu tenho mais cuidado com a digestão da proteína, ou eu posso ter um cancro do esófago. Então, acho que é um bocadinho pôr as coisas nessa situação. Quando eu vejo que, ou seja, se o médico recomendou, temos de confiar que aquele medicamento deve ser necessário. Então, o que é importante? O que é que eu acho importante nós fazermos? Trazendo aqui mais para a nutrição. Se a pessoa está a tomar o protetor gástrico, é porque ela tem que o tomar, porque há de haver alguma consequência mais grave se ela não tomar. Então, o que é que nós vamos fazer? Já sabemos que aquilo é um dado adquirido, a pessoa toma protetor gástrico, proteína, vai ter má digestão. Então, vamos mastigar mais, vamos se calhar colocar ali uma água com limão antes da refeição, ligeiramente algum limão na água para melhorar ali a acidez do estômago, para que naquele momento a pessoa consiga fazer melhor a digestão da proteína. Vamos talvez reduzir ali a proteína animal, ou seja, vamos ter estratégias, se aquilo é uma necessidade e se os prós e contras de se eu não tomar, eu vou ter muito mais consequências. Lá está, não tomo, posso vir a ter, não agora a curto prazo, mas a longo prazo posso ter um cancro do esófago. O que é pior? Eu tomar agora o medicamento e ok, tudo bem, ele vai ter consequências, vai ter contraindicações, mas talvez eu não venha a ter o cancro do esófago, porque protegi-me. E aqui com os antidepressivos não tem nada a ver, mas só que é dar isso, né? Se calhar é saber que é por um curto período de tempo ou não, mas saber que, ok, se isto tem efeitos secundários, mas eu estou mesmo a precisar disto neste momento, porque a minha saúde mental importa, porque eu não consigo, porque o psicoterapeuta, o psicólogo não vai conseguir ajudar-me a gerir as minhas emoções se a minha cabeça estiver a mil a hora, a toda a hora, né? Então, eu não vou continuar a gravar, eu vou parar, vou colocar aqui os prós e contras e ok, eu vou tomar medicação, ao mesmo tempo, ou seja, vou procurar um psiquiatra, ao mesmo tempo eu vou procurar um psicólogo, ao mesmo tempo eu vou me alimentar melhor para cuidar da minha microbiota, para regular o eixo intestino-cérebro, eu vou fazer tudo junto e isso faz a diferença. E se calhar também usarem ali as coisas mais naturais, os óleos essenciais, né? Ali uma lavanda para relaxar, sempre com atenção às contraindicações, porque não convém usar tudo junto, mas pronto, se calhar fazer ali, olhar para as várias perspectivas, mas não colocar os medicamentos num demónio, ainda que a nossa vida deva assim ser o mais natural possível, eu acredito nisso também, que devemos ser o mais natural possível, não é? E alimentar-nos da forma mais natural possível, mas não demonizar. Exatamente, e sendo o síndrome de intestino irritável uma doença de origem multifatorial, não é? Falamos já de várias coisas que estão aqui na Sim. origem. O tratamento também deve passar por várias áreas. Tem que se atuar nos diversos alvos, não é? De tratamento possíveis, porque lá está, a gente não sabe exatamente o que está na origem, portanto temos que atuar nos sintomas e temos que atuar naquilo que sabemos que pode ajudar. E a alimentação é uma dessas coisas, aliás, é a primeira medida indicada no tratamento é a alteração do estilo de vida e da dieta, e só depois é que vêm as outras coisas, não é? Os medicamentos para os sintomas, eventualmente os antidepressivos e os ansiolíticos. A psicoterapia também é muito importante, precisamente no que referiste, para tratar estas situações, não é? Reestruturar em termos cognitivos as crenças que nós temos sobre a doença, o que é que ela significa, o que é que está por trás, porque é que nós nos sentimos assim, o que é que podemos fazer nas situações em que ficamos desconfortáveis e não só outros problemas de vida que podem também gerar stress e que podem influenciar os sintomas, não é, da intestino irritável e aprendermos a lidar com eles.
E lá está, pode ser preciso aqui a gastroenterologia, né? Várias especialidades, várias áreas que podem estar aqui ser necessárias, e é isso que estava a dizer há bocadinho. Em vez de, ao dar o diagnóstico, se dizer isso, de ok, isto é para a vida toda, Aprender a viver com ela. vais ter que aprender a lidar, é importante dizer isso. Sim, o importante é dizer isso, que é, ok, há coisas a fazer, recomendo isto, isto e isto, né? Tenho que passar por várias áreas e, portanto, se calhar dizer os recursos que há, fazer um encaminhamento ou pelo menos aconselhar, não é? Eu penso que isso é o mais importante, não é? As pessoas têm que realmente ter um acompanhamento por vários tipos de profissionais. Sim, também concordo. Olha, Marina, alguma coisa para terminar? Assim, alguma mensagem final para quem nos está a ouvir e a ver? Pronto, eu acho que nós já fomos referindo, não é, ao longo do episódio, mas da minha parte, acho que aquilo mais importante que eu posso dizer é que realmente não deixem o stress dominar aqui a vossa vida e se perceberem que realmente o stress tem muita influência nos vossos sintomas, que é provável, e mesmo que não tenha influência nos sintomas, sentirem que tem demasiado impacto no vosso dia-a-dia, não é? Ansiedade e os sintomas depressivos, atuem assim que possível. E não tenham receio de tomar os medicamentos, porque de facto os antidepressivos não causam vício, não são coisas que necessariamente tenham que fazer por longos períodos. Pode ser necessário, mas não quer dizer que seja obrigatório. E certamente depois serão ajustados a vocês, não é? Também não esquecer aqui estas medidas que a gente falou também em termos de psicoterapia, em termos de dieta. No fundo, deixar aqui uma mensagem de esperança, quer em termos medicamentosos, quer em termos de estilo de vida, que de facto há várias coisas que podem fazer por vocês e que nada está perdido. E há vários profissionais que podem ajudar. E medicamentos. Também, exatamente. É um bocadinho a soma de tudo e é mesmo isso, é possível. Se recebeste o diagnóstico recentemente que tens síndrome de intestino irritável, se ainda não tens diagnóstico, mas tens sintomas, então fica aqui a mensagem deste episódio que não é da tua cabeça, mas existe o eixo intestino-cérebro que a Marina nos falou também, ele existe, ele é real. A tua dor é real, mesmo que não apareça nos exames, mesmo que ninguém compreenda, a tua dor é real. Ela existe, o teu medo é real, ele existe e não estás sozinha, não estás sozinho, existe muita gente a passar pelo mesmo, mas é possível teres controle sobre os teus sintomas através de mudanças na alimentação, através de, se necessário, medicação, através de mudança dos comportamentos alimentares e, sobretudo, através da capacidade de acreditar que é possível ficar bem. E fiquei então aqui como mensagem final, além de termos compreendido melhor o eixo intestino-cérebro, porque não precisas ter medo se porventura o teu médico ou a tua médica te recomendar os antidepressivos ou ansiolíticos, porque agora já sabes o que são, para que servem, a diferença, e também já sabes que caso tenhas medo, é importante procurar um psiquiatra e aconselhar-te e falar sobre os teus medos e não terem medo de falar, porque e se achas, e também acho que é importante dizermos isto, se achas que não estás preparada para tomar, se tens medos, partilha com o teu médico também aqui a parte dos medicamentos, se necessário, porque acho que isso é uma parte importante de desmistificar, e se tens medo, não comeces logo, partilha o medo, partilha, exponha, isso também é importante, né? E pronto, é isso. E acho que finalizo dizendo aqui que realmente começámos este primeiro episódio da temporada 2 a explicar o quanto é importante tratar a saúde intestinal e tratar a saúde mental e o quanto uma está interligada à outra. A saúde intestinal e a saúde mental estão interligados. Muito obrigada, Marina. Muito obrigada É por que eu ter te estado presente agradeço. e acho que Foi foi um muito, gosto. muito, muito interessante. Então, beijinho e até à próxima.